Doutora Cristiane, tudo bem? Tudo bem, Medeiros. Como é que passou o dia novo? Muito bem. Fui para Buenos Aires agora com a Bia. From Buenos Aires? Sim. Muito Gostou? bom. Ótimo, maravilhoso, adorei. Você voltaria lá de novo? Voltaria, recomendo. Sim. E você, como foi o final de ano? Fui bem. Eu fiquei aqui. Natal fiquei com a minha família, as minhas duas filhas, netos. Né? Não parece, mas eu já tenho netos, hein? Que coisa boa, né? E depois fiquei com a família da minha mulher. Que bom estar aqui contigo. Olha, nós estamos em 2026. 2026 é um ano muito importante. Tem Carnaval, lá ali na frente, tem Copa do Mundo, 2026, e tem eleições. Doutora, vamos aproveitar essas eleições, vamos cobrar. Agora é o momento, né? De cobrar, de fazer as nossas reivindicações chegarem lá e a gente conseguir entregar direito aqui, principalmente a visão da vida toda, né? Que tá com o projeto de leis lá. Tudo isso. Do Paulinho da Força, e que a gente tá aí tentando as assinaturas, né? A gente precisa disso. Mas eu me diz o seguinte, a revisão, nós não vamos largar o Supremo, vamos? Não. De jeito nenhum. O Supremo continua lá, como da vida toda, né? Ainda tá pendente o julgamento da ADI 2111. Cabe questionar ainda no tema 1102 algumas nulidades que existem, né? Principalmente porque não houve a intimação da parte contrária nos embargos de declaração, né? Opostos pelo INSS, a parte contrária, ou seja, os aposentados ali não foram intimados para apresentar uma defesa daquilo, e cabe ainda alegar essa nulidade. Claro que tudo é uma luta, né, como a gente sempre vem fazendo, para que isso seja aceito pelo STF. O próprio uso da ADI 2111 já foi uma aberração jurídica, mas a gente viu isso tendo êxito, né, de forma errada, mas aconteceu ali dentro do Supremo Tribunal Federal. Então a gente continua a luta ali dentro, e também paralelamente no projeto de lei que a gente está aí tentando conseguir todas as assinaturas para fazer isso virar uma lei para o aposentado. Nós já estamos com mais ou menos 6.000 assinaturas, né? Acho que está indo bem, o ritmo está indo bem, mas nós precisamos chegar em 100.000. Precisa do apoio dos aposentados agora mais do que nunca. Nós vamos tomar algumas iniciativas nesse início de ano agora, para revigorar a questão das assinaturas, tá certo? Principalmente porque estamos em ano eleitoral. Esses caras vão ter que pagar a revisão da vida toda. E nós vamos utilizar todas as nossas armas. Eu tenho um candidato a presidente, sabe quem que é? Quem? Revisão da vida toda. Quem apoiar, né? Porque tá também. Dois do lado da fazenda. Tem mais esse negócio. Lula, você apoia? Não, então dane-se. Mas tem que falar que apoia e depois... Tem que assinar compromisso. Porque, né? Inclusive o próprio Lula falou que ia derrubar a reforma da Previdência, que inclusive deu causa à mudança, né, de 2026 aqui, as regras de transição que a gente vai falar. Ele prometeu que ia derrubar essa reforma e depois de eleito nunca mais falou-se sobre isso, né? Então, prometeu muitas coisas. Isso foi o ponto que ia... Mas eu vou dizer, vamos apresentar também para o Bolsonarinho, o filho do Bolsonaro, que é candidato, não me lembro o nome dele. Para mim não tem problema. Eu vou com quem abraçar, se comprometer, por isso, vou pagar a revisão da vida toda, vou mudar a Previdência, por exemplo, esse negócio, você tem falado nisso, falou a última vez, né? Você vai falar daqui a pouco nisso, evidentemente, na questão da idade mínima, né? Sim. Isso é uma esclarecência, você não acha? Sim, a idade mínima para aposentadoria especial, ela, na verdade, acabou com a aposentadoria especial. Virou para inglês ver, como se não existisse mais aposentadoria especial. Porque quando você coloca a idade mínima, um trabalhador que, por exemplo, trabalha numa atividade que tem uma nocividade máxima, que antes aposentava com 15 anos, e você coloca uma idade mínima, ele não consegue aposentar efetivamente com 15 anos só de trabalho, que é o caso ali do mineiro de subsoma.
ele tem que aposentar antes porque ele não aguenta, fisicamente ele não aguenta ficar entrando naquele subsolo ali por mais de 15 anos, isso é provado cientificamente, mas aí quando vem a lei e coloca uma idade mínima, tá obrigando ele a acabar com a saúde dele no trabalho, então acabou a revisão da vida com a revisão da especial e com o direito ao alcance da aposentadoria especial também, então isso é extremamente ruim e é uma causa que a gente precisa pegar. Nós vamos para frente. Quem acha que nós desistimos, nós não vamos desistir. Até que dizem o seguinte: as pessoas não fracassam. Elas desistem. As pessoas desistem. Tudo bem? Nós não vamos desistir. Essa bandeira a gente não larga. Eu queria fazer uma pergunta para você, sobre o que muda nas aposentadorias, nos cálculos de aposentadoria em 2026. Então, Medeiros, as mudanças que acontecem agora, a partir do dia 1º de janeiro de 2026, elas já estavam previstas na reforma da Previdência, na emenda constitucional 103, que foi aprovada lá em novembro de 2019. E o que muda, efetivamente, são duas regras de transição, ou seja, são regras que foram feitas para quem já estava contribuindo ali no sistema, e para que não tivesse uma mudança muito brusca, o governo aprova algumas regras de transição. Algumas continuam a mesma, não mudou em 2026, mas as que mudaram foram duas. A idade mínima progressiva e a regra de pontos, para você alcançar a aposentadoria. Lembrando que existem várias regras e a pessoa precisa fazer um cálculo para ver qual é a mais vantajosa, certo? Mas essas duas regras mudam no seguinte ponto, tá? A idade mínima progressiva. A mulher precisa de 59 anos e 6 meses de idade, mais 30 anos de contribuição no ano de 2026 para conseguir a aposentadoria. O homem precisa de 64 anos e 6 meses, mais 35 anos de contribuição para aposentar por essa regra em 2026. Sendo que em 2025 eram menos 6 meses, era 59 anos para a mulher e 64 anos para o homem. Então essa é a mudança, aumentou 6 meses. Se a pessoa não tinha, por exemplo, a mulher não tinha 59 anos, até 31/12/2025, ela entra na nova regra agora em 2026, certo? Então, aumenta aí o requisito para alcançar a aposentadoria, fica um pouquinho mais difícil. E é esse o propósito, porque vai aumentando 6 meses a cada ano, ano que vem a gente vai estar aqui falando que aumentou de novo, porque já está previsto lá na emenda constitucional, entendeu? Você recomenda que as pessoas programem a sua aposentadoria, não é? Recomendo sempre o planejamento previdenciário, porque depois da reforma, principalmente, existem várias regras de transição. Então, a pessoa precisa calcular para ver qual é a melhor para ela alcançar. Porque, às vezes, a pessoa espera 1 ano, 6 meses, 1 ano e pouco de contribuição e consegue uma aposentadoria muito maior. E antes tinha uma regra clara, né? Mais fácil da pessoa entender, que era 35 anos de contribuição para homem e 30 para mulher. Era isso. E, apesar disso, tinha que fazer o planejamento para ver quais as contribuições que estavam considerando, se todos os tempos de contribuição estavam ali ou não, mas agora é mais importante ainda porque tem muitas regras, tem regra do pedágio de 100%, regra do pedágio de 50%, regra da idade mínima progressiva, regra de pontos. Então, como aumentou muito o cálculo, ficou difícil da pessoa conseguir decidir sozinha. Então, se você está faltando 4, 5 anos para se aposentar, quanto é que você quer ganhar na aposentadoria? Quanto você quer ganhar de benefício? Contanto de fazer esse cálculo, não dá, doutor? Dá. Então, eu estou deixando aí o Alô Previdência, aí eu vou te ajudar. A doutora vai fazer esse cálculo, o outro advogado que você quiser, mas o Alô Previdência vai te dar algumas orientações. Então, não fica de bobeira. Não fica de bobeira porque o INSS não vai te ajudar. Mas nós vamos te ajudar. Aí está o Alô Previdência, manda uma mensagem para mim. Concorda, doutora, que o cara pode programar e dizer, eu quero ganhar 5 mil. Sim, consegue fazer essa programação. Quanto mais cedo a pessoa procurar para fazer esse planejamento, melhor, porque ela tem tempo de contribuir corretamente. Então fica essa dica aí também. E outra mudança que teve, Medeiros, é em relação à regra de bônus que a gente precisa falar aqui, que em 2025 a mulher precisava de 92 pontos e o homem de 102 pontos, e agora em 2026 aumentou 1 ponto para cada um, ou seja, 93 pontos para a mulher e 103 para homem, sendo que os pontos são a soma do tempo de contribuição mais a idade da pessoa.
e tem que somar, ou às vezes o INSS não faz isso, tem que somar o número depois da vírgula, né? Que às vezes, sei lá, você tem 35 anos e 6 meses. Esse número precisa ser somado também. Isso é um erro comum do INSS que precisa ser verificado. Mas o ponto é que essa mudança aconteceu. Dependendo do caminho que você vá, pode haver diferença no numerário, na remuneração, né? Maior ou menor. Pode ter mudança no... Por exemplo, ela pode ter direito adquirido de ter aposentado em 2025 e não sabe ainda. Entendeu? Ou por causa da soma das contribuições, do tempo de contribuição, mais a idade para alcançar a pontuação. Tá? Então, fica aí... Me digam alguma coisa. E sobre outras revisões? Eu sempre digo para as pessoas o seguinte: olha, a bandeira principal nossa é a revisão da vida toda. Está lá do Supremo, vamos buscar as assinaturas. Aliás, você já assinou o nosso abaixo-assinado? Não? Ajuda aí já. E mais, você tem outras revisões, não é isso? Fala de novo sobre outras revisões, porque as pessoas muitas vezes não entendem. Então, meu Deus, essas revisões a gente tem feito muito, né? A gente consegue descobrir várias revisões para os aposentados, isso é muito bom. Mas a pessoa precisa entender que ela realmente precisa buscar a revisão, porque senão a gente não vai conseguir identificar. A primeira revisão que eu sempre falo é a revisão do tempo especial. A pessoa precisa ter trabalhado, exposto a agente nocivo, a agente que faz mal para a saúde, para ter direito a computar o tempo com uma porcentagem maior. O tempo especial vale 40% a mais para o homem, 20% a mais para a mulher, para ficar equilibrado, porque a mulher aposenta mais cedo. Para poder, até novembro de 2019, para poder aumentar o tempo de contribuição e muitas vezes diminuir o fator previdenciário ou até mesmo retirar a incidência do fator previdenciário, que faz o valor da aposentadoria aumentar assim consideravelmente. Essa é a nossa principal... precisava falar. Tem muita gente que tem direito a essa revisão, sim, ainda, né? E segunda? Segunda seria a revisão, a gente tem feito bastante a revisão de atividade concomitante, que são para as pessoas que trabalhavam durante a vida laborativa dela, trabalhavam em 2 locais ao mesmo tempo, e a gente consegue pedir a soma dessas contribuições de todos os trabalhos que foram feitos simultaneamente, até para a pessoa que aposentou até junho de 2018, que essa data é a data que a lei foi aprovada, e depois disso já é somado, o INSS já faz essa soma administrativamente, mas antes dá para pedir judicialmente, tá certo? E assim, ou se você falar assim, qual a outra revisão que a gente faz com maior, né, incidência dentro do escritório, é a revisão do deficiente. A pessoa muitas vezes pede a aposentadoria, mas não informa que tem alguma deficiência para o INSS. E a aposentadoria do deficiente, ela é muito mais vantajosa porque ela não tem aplicação do fator previdenciário. Esse ponto já é o suficiente para aumentar. Se aposentar como deficiente é mais vantajoso do que o tempo normal. É muito mais vantajoso, porque ele aposenta com tempo menor e não tem aplicação do fator previdenciário. Lembrando que existe a aposentadoria por idade do deficiente, que é para 60 anos para homem e 55 anos para mulher. Ou seja, já diminui 5 anos para o homem e 65 anos normal. E precisa de ter 15 anos trabalhado na condição de deficiente. Mas talvez se eu estou certo ou se eu estou errado. Estava pensando aqui agora. Muita gente procura provar que é deficiente para comprar um carro mais barato. Sim. Não é isso? Aí na aposentadoria não fala nada. Mas não fala, não vai na aposentadoria. Eu estou lembrando, eu conheço uma pessoa que ela é deficiente e todo ano ela, não sei se é todo ano, mas ela compra carro porque é deficiente. Mas barato. Ela nunca pensou que ela tem direito a uma aposentadoria também melhor. Então, e além da aposentadoria por idade, ela pode, vamos usar esse exemplo, a pessoa pode aposentar por tempo de contribuição do deficiente. Se a deficiência for grave, para mulher, ela precisa só de 20 anos de tempo de contribuição e para homem, para 25. Se for leve, é 29 anos para homem e 25 anos para mulher, ou seja, aumenta de 5 anos, mas é porque a deficiência é mais leve, né? Ou seja, passou para deficiência moderada. E a deficiência leve é de 33 anos para homem e de 29 anos para mulher.
Ou seja, de muita. Muita gente tem E aí, muita gente tem deficiência leve. Vamos fazer uma publicação só para deficientes nos procurarem, né? Pessoa que tem algum tipo de deficiência, não é? Não é verdade? sim, qualquer tipo de deficiência. Se ela tem deficiência para comprar o carro, Já está aprovado. Já tem uma prova aí. que coisa boa, né? Um caminho bom, né? Pensa nisso. Qualquer coisa, manda uma mensagem para nós, pro Alô Previdência. E que outros tipos de revisões que você lembra assim rapidamente que você poderia averiguar? Revisão do artigo 29, que é a revisão para quem recebeu benefício por incapacidade entre 2002 e 2009. Ou seja, auxílio ganha essa aposentadoria por invalidez e auxílio acidente pode ser revisado com essa tese, tá? Porque é só... na verdade, assim, não vai precisar provar que a pessoa não vai precisar fazer outra perícia, porque é só o cálculo mesmo que foi errado. Na verdade, tinha que ser com 80% das maiores contribuições e utilizavam 100% das contribuições, fazendo a média cair. Por isso que tem direito a essa revisão. Olha, obrigado pela tua participação, por você ter vindo estar aqui conosco. Nós estamos ajudando milhares de pessoas. A Brapa arregaça a manga. Você sabe que eu sou presidente de uma associação de aposentados. Não estou nesse rolo, né? A nossa associação não entrou naquele rolo. Não é só quem que realmente quiser se associar. Ninguém é obrigado a se associar. Mas eu estou feliz porque eu, a doutora, a Kátia, não é? Todo mundo procura fazer as pessoas também felizes, né, Gabriel? Gabriel, esqueci. Cientes dos direitos e procurar. Né? Eu acho que é importante as pessoas ficarem cientes dos direitos e procurar, quando identificar alguma coisa, procurar para poder fazer essa diferença no salário. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. Obrigado.